Agora, olha só, quem não gosta de, no final de um dia cheio de afazeres, cair na cama, dormir e se desligar de tudo? Pois é, apesar dessa sensação de se desligar de tudo, a sua mente está trabalhando para produzir de 35 a 50 sonhos em uma só noite. Impressionante, né? Então, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto com o antropólogo e membro da Academia de Ciências de Nova York, Daryl Champlin. Tudo bem, Daryl? Tudo bem, prazer te ver. Muito obrigada pela sua presença. Gente, ele Obrigado. foi meu professor na faculdade, olha só, há bastante tempo, Há bastante né, Daryl? Não vamos tempo. falar em anos, Não, que eu acho não que é vamos. melhor pra gente. Vamos lá, temos mais de 35 sonhos por noite, é isso mesmo? O que se descobre é que um sonho pode ser caracterizado não como uma sequência longa que, né, dura 5, 10, 15, 20 minutos. O que se descobriu é que se você consegue dar significado a 1, 2 símbolos, já seria suficiente para a gente caracterizar isso como tendo sido um sonho. E significado assim, aquilo teve um valor emocional para mim. Então teve apenas um pequeno segmento que eu consegui lembrar. Então a gente já pode qualificar isso como tendo sido um sonho. Por isso um número tão grande, né? E falando em conseguir lembrar, muitas vezes a gente acorda e tem a sensação de que não sonhou. Mas A é porque maioria. a gente não lembra, então, né? A maioria de nós não lembra. E quando lembra, lembra só do último ou dos dois últimos. Às vezes você acorda no meio da madrugada e lembra de um porque você teve que acordar ou você acordou por causa dele. Então, você vai conseguir lembrar talvez de um, talvez de dois e a maior parte das vezes de nenhum dos seus sonhos. Mas você está tendo sonhos toda noite. A gente só não lembra, mas com certeza sonha Acho todas as noites. Acho eu que a gente não lembra porque dá trabalho depois. Porque quando você é confrontado com um problema que você tem, normalmente ele vai aparecer nos seus sonhos. E aí você passa o dia seguinte inteiro pensando naquilo, né? E a maior parte dos sonhos a gente lembra com um conteúdo não muito positivo. Às vezes você tem um sonho ótimo que te deixa feliz o dia todo. Mas a maior parte das vezes a gente lembra dos sonhos mais conturbados, que estão trazendo a problemática do dia para a gente lidar. Né? Então, muitas vezes a gente desliga, porque realmente dá trabalho, traz conflito para a cabeça. Às vezes é melhor desligar, né? Às vezes é melhor desligar. E existem fases dos sonhos? Como é que funciona? Logo que a gente dorme, quando está para acordar? A gente costuma dividir a noite em 3 grandes partes. Uma que lida com o presente, que geralmente é assim que a gente adormece, dura 2h30 mais ou menos essa primeira fase. O presente, você diz, é algum sonho que a gente vai ter com o que a gente está passando no cotidiano, Isso, né? Ou que passou casa, naquele dia. Você teve alguma coisa que aconteceu com você durante aquele dia, ou você viu a televisão, um filme. Isso te impressionou. Você vai rebobinar aquilo lá durante o seu sono. E normalmente essa é a primeira fase. Dura umas 2 horas a 2h30, a gente está lidando com o presente. No meio da madrugada costuma ser passado, né? As coisas mais antigas da gente. E logo que a gente vai acordar, a gente lembra dos sonhos que, segundo o misticismo e segundo a mais recente pesquisa, inclusive dentro da física quântica, a gente está descobrindo que de fato está tropeçando no futuro. Então, a última fase dos sonhos... E normalmente é o que a gente lembra, né? É o que você vai lembrar. O último. Que é o mais importante, está te trazendo aquele momento futuro seu. Você consegue, de fato, prever os próximos dias, meses, às vezes anos, lembrando dessa última fase de sonhos, né, dentro do seu sono. Nossa, interessante. Gente, o Daryl tem uma história muito interessante que ele passou na vida dele. Acho que é por isso até que você começou a estudar isso, né, Daryl? Ele viu a imagem, conta pra gente, a imagem de uma mulher nos seus sonhos durante muito tempo. Tornando bem breve uma longa história, eu vi essa pessoa numa festa, tirava da festa e a abraçava na rua. Ah, o sonho era sempre o mesmo? Sempre o mesmo, por 12 anos foi a mesma coisa. Eu achei que era a mesma pessoa em diversos momentos, diversas situações. Era igual. E por isso me incomodou tanto, né? Incomodou porque eu quis tentar achar a resposta, fui para pós-graduação e tudo para tentar achar isso e, de fato, não aconteceu a interpretação. Mas um belo dia, marquei um encontro com uma pessoa, nos encontramos numa estação de metrô em São Paulo. Reconheci de pronto quem era. Reconheci de pronto. Olha a foto aí, gente. Nós estão casados até hoje. É uma coisa impressionante. A Rosângela. Não são 30, mas são quase 30 anos mais tarde. E eu sabia quem ela era quando nos encontramos. Daí, quando a gente estava saindo da estação do Paraíso, do metrô em São Paulo, começou a chover. Igual ficou no sonho, o cabelo dela ficou úmido, igual no você sonho, via nesses sonhos durante 12 anos, 12 né? anos. E aquilo selou para mim o meu futuro, no sentido de com quem eu ia casar e tudo.
Eu sabia o que estava acontecendo, mas você não vai falar isso para a pessoa Não com dá. quem você Eu ia te acabou perguntar de isso, encontrar. não dá para falar, né? Uma cantada Assusta. muito barata, né? Que você fala, pô, o cara falou um negócio desse para mim. Então. E no mesmo final de semana a gente já concordou que a gente precisaria estar vivendo a vida juntos. Que né? interessante. Em um mês eu mudei para Santos. Olha que legal. Por causa desse sonho. E estão até hoje juntos, gente. Uma história muito bonita, né? Dério, a gente ouve também muita gente falar que sonha com cobra significa não sei o quê, sonha com dente, é morte. Isso realmente existe, essa ligação entre símbolos? Eu acho o seguinte, quando você atribui um valor a um símbolo, aquele valor é válido para você. Então, se você foi criado acreditando que o dia que você sonhar com um dente caindo ou dor de dente, ou o que for, se você acredita que aquilo ali é simbólico de morte, para você será simbólico de morte. Entendi. Mas eu desafio o conceito, porque se um dentista sonhar com um dente... Já pensou? Ele vê dente todo dia. 35 sonhos por noite. Pois é. Ao final do ano, ele matou 16 mil pessoas. É verdade. Entende? Então, embora sim tenha esse valor, temos sonhos que são constantes. Sim. E temos símbolos que são constantes. Mas a gente precisa analisar na vida da gente o que aquele símbolo está querendo falar para a gente. Com certeza. A gente tem uma perguntinha que colocaram no nosso post do Facebook. Vamos dar uma olhadinha? Natália Hernandes, podemos confiar em sites que dizem os significados dos sonhos ou eles são muito vagos? O problema com esse tipo de site ou livro, antigamente a gente tinha os livros, livro, né? É que o símbolo pode significar alguma coisa para quem escreveu aquele site. Sim. Mas não necessariamente para você. Quem diria, por exemplo, que se você sonhasse com um peixe num aquário, aquilo significaria dinheiro? Para você, não. Mas para mim, sim. Sim. Porque eu comercializava peixinho quando eu era criança. Pois é, então, depende da história de cada um, né? Depende da história de cada um e do contexto cultural. Então, às vezes você encontra um valor num site desses aí. Ah, aquele símbolo de fato significa isso para mim. Mas, de modo geral, é muito para muito pouco. Em outras palavras, dentro da sua cultura você vai ter uma atribuição muito grande de valores a diferentes símbolos. Sim. Não necessariamente porque está escrito lá aquele significado, vai ser o seu significado. Ah, sem dúvida. Você tem que dialogar com o símbolo. Você pergunta para ele o que ele quer. Pergunta para ele o que significa para você. Quando vier a resposta na sua cabeça, você sabe o que é. Se for aquela interpretação, está valendo. Sim. Né? Mas é arriscado você basear toda uma tentativa de... Que todos tenham o mesmo significado, né? Para todo mundo. De você tentar entender a você mesmo com base no que está escrito num site desse ou num livro desse. Então. E o sonho recorrente, assim, sonhar sempre com a mesma coisa, é muito comum? Muito comum. É. Todos nós temos sequências de sonhos durante uma semana ou 2 semanas, sempre. Às vezes até mais. Esse meu, por exemplo, de 12 anos. Sim. Então, o que acontece é que até a gente fazer a resolução de um problema nosso durante uma semana, durante um mês, às vezes até mais, aquele sonho vai continuar aparecendo para a gente. Ele está insistindo, olha, presta atenção no que está te acontecendo. Então, sonhos recorrentes são bastante comuns e todos nós temos. Às vezes eles são mais relevantes, às vezes são menos impactantes. Né? Sim. E depende muito da gravidade do que está acontecendo com você durante o dia. Ou na sua vida naquele momento. E acho que um pouco da consciência também, né, Dério? Claro. Porque a pessoa está na consciência dela, de repente aquilo materializa no sonho, né? Mais ou menos isso. E a gente pode fazer materializar na vida também, né? Então, porque existe muito isso, de a gente formar o nosso futuro próximo pela criatividade da consciência, né? Mas é sempre importante que a gente fique atento para o que está acontecendo emocionalmente na vida da gente. Porque isso vai explicar por que o sonho está aparecendo. O sonho pode ser um sinal muito importante, né? Que a gente tem que saber interpretar. Quase sempre de um jeito ou de outro. Esses sonhos que você tem quando você acaba de adormecer, eles estão reciclando o seu dia. Acho eu que tem a ver com compactação da memória. Tá? Fazendo um paralelo ruim, mas é um paralelo que as pessoas provavelmente entendem hoje, porque usam computadores, é como se você estivesse fazendo um processo de desfragmentação da memória. Organizando as pastas. Organizando ali no as pastas, colocando os arquivos, os pedacinhos nos seus lugares. E, de fato, foi evidenciado em pesquisas científicas que nós consolidamos memória durante o sono. Acho que os sonhos têm papel nesse processo, mas os sonhos não fazem só isso. Tá? Então, uma parte deles vai lidar com essa solidificação da nossa memória. Uma parte deles vai lidar, mas sem nenhuma dúvida, com traumas que a gente passou, problemas que a gente enfrenta, e mais, com o que vai acontecer amanhã. Você sonhou hoje com o que vai te acontecer amanhã. Eu posso garantir. Sim, você acho sonhou que sim, com o não que vai te consigo acontecer. lembrar. Eu tenho muito isso de não lembrar o que eu sonhei. Se você trabalhar nisso um pouquinho só,
A gente consegue trabalhar nisso para que lembre do sonho no dia Na seguinte? véspera, você concentra e literalmente direciona a sua mente para lembrar de um sonho. Talvez você não lembre dele inteiro, mas você vai lembrar de um fragmento. Você registra aquele fragmento. Uhum. Outro dia aparece mais do que um fragmento, você registra também. Vai chegar uma hora que a torneira abre de uma vez por todas. Com o treino, né? Você vai Com treinando treino, sua claro, mente é uma para isso. autossugestão. Sim. Uma aluna minha me pergunta, professor, eu não sonho, o que eu faço? Dei umas dicas. Uns 4 meses mais tarde, ela volta para mim e fala assim, como eu desligo isso? Estava desesperada. Porque, não, ficou desesperada, porque começou a aparecer para ela sonhos de carga espiritual muito forte. Principalmente sonhos com relação a conflitos religiosos que ela tinha. Entende? Olha só, então, aparece tudo ali naquele momento, né? Quando abriu a torneira, E quando o sono é interrompido, quem tem uma criança pequena, um choro de uma criança ou um barulho, você interrompe ali. Depois, quando você volta a adormecer, normalmente continua o que você estava sonhando? Pode continuar. Ou não? Pode continuar. É. Inclusive, dependendo da importância, provavelmente, do seu sonho para você naquele período, ele vai continuar. Né? O problema da interrupção de sono é que causa outros problemas para a gente, inclusive poder ter um ciclo bom de sono. Né? Mas pessoas que não estão tendo dificuldades de sono, normalmente menos de 5 minutos adormecem de novo. E dependendo da carga emocional daquele sonho em específico, pode voltar. Tá. Às vezes é bom que volte, para que você possa dar continuidade. Com né? certeza. A gente tem uma perguntinha que veio pelo WhatsApp. O Magno de Campinas está perguntando se sonhos podem ser considerados previsões do futuro. Quando você está na sua última fase, que é essa pré-acordar, que é a fase do futuro, né? Que é a fase do futuro, você vai, pelo menos todas as minhas pesquisas indicam, você vai estar lidando com o futuro. Muita gente é muito cética, né? Sim. Mas quando você para analisar, eu vou dar um exemplo clássico. Na queda do avião do Eduardo Campos, em Santos. 2 anos atrás, mais ou menos, né? Por aí. Eu recebi depois 25 relatos absolutamente confiáveis, inclusive de gente séria, jornalista de Santos, gente que me conhece, âncora de TV, enfim, que entraram em contato comigo para descrever os sonhos que tiveram sobre aquele acidente. Olha só. Isso é uma precognição, é um entendimento prévio. Uma outra moça me escreve dizendo que ela estava lavando a louça, pensando, e se um avião caísse aqui agora? Pô, caiu. Nossa. No quarteirão da rua, da casa dela. E ela fala, mas como é que pode eu ter tido essa percepção? Sim. Isso é uma premonição, tá? É um conjunto de emoções que você sente que te mostra naquele momento futuro. E é claro. E ela, no caso, não estava nem dormindo, né? Foi realmente uma premonição. Mas é a mesma coisa. A mente funciona do mesmo jeito. Né? Agora, outro sonho, teve um rapaz que me descreve um sonho que ele teve 7 anos antes, e ele descreveu, muito antes de aparecer em jornal ou na mídia, a rota que o avião seguiu antes de cair. Então, imagina você que ele já sabia até como tinha caído o avião antes mesmo disso aparecer na mídia. É espetacular, e veio por sonho. Nossa, é demais. A gente tem uma perguntinha aqui no live também do Facebook, Daryl. A Maria Machado está perguntando, eu sonho com muita água. O que significa isso? Vai depender do contexto da vida dela. Sonhos típicos, água. Vem uma enorme onda e ou te engole ou passa muito perto de você. Isso é muito típico. Agora, também tem outras vertentes. Uma pessoa que fez um curso comigo, ela tinha um sonho constante, que ela estava sentada dentro de uma baía de águas cristalinas e transparentes. E veio um golfinho e se posicionou no colo dela. Então é um sonho com água também, né? Sim, sim. Às vezes a gente enxerga coisas que quem está sonhando não enxerga, talvez até pelo tempo que trabalha com isso. E eu questionei se ela estava grávida, né? Não, eu não. Tava. Só que tá. Só que sim, né? Só que sim. E poucos meses mais tarde ela voltou para dizer que eu tinha acertado naquilo lá. Então é muito difícil, porque depende do contexto da vida da pessoa. Com certeza. Né? E depende de como ela se relaciona. Vamos supor que essa pessoa em específico é uma nadadora, por exemplo. Sim, vai ser comum sonhar com água, vai ser comum sonhar com água e o significado para ela vai ser outro. Com certeza. Grandes ondas podem simbolizar fim de ciclo, morte. Mas não morte física, morte emocional, um fim de um ciclo, início de um outro. Então, sem saber o contexto da vida da pessoa, é difícil a gente... É difícil, com certeza. Bom, esse assunto, gente, ficaria aqui o dia inteiro. Eu até falei para ele antes que daria para a gente conversar o dia inteiro sobre isso. Eu vou ver se o Daryl pode ficar com a gente para fazer no Facebook depois ao vivo. Pode ser, Daryl? Porque, infelizmente, acabou o nosso tempo na TV, mas a gente volta com ele, então, pelo Facebook. Daqui a pouquinho, logo depois do jornal, ele volta a responder as perguntas, tá, pessoal?